Pois é, minha gente, Dona Rosalía. Já faz uns dias que esse disco foi lançado, tá? Então eu tô atrasado no bonde pra falar sobre esse disco, mas o fato é que eu não gosto mais de dar a primeira impressão sobre as coisas. Eu tô velho, gente, então eu gosto de degustar um pouco mais as coisas antes de ter uma opinião formada. E é isso que eu resolvi fazer nesse disco novo da Rosalía, a Rosalía, que lançou esse disco aí, né, uns dias atrás, o famigerado Lux, que tá dando o que falar na internet, né? Ela tem feito a tour de divulgação do disco, passando por tudo quanto é programa e dando entrevista pra galera da indústria e tal. Então já tem um bocado de conteúdo falando sobre. Então por que mais um vídeo falando sobre, né? Afinal de contas, esse disco é bom desse jeito que estão falando? Então, sim, o disco é tudo isso sim. Baita de um disco, pelo amor de Deus. É o seguinte, eu já era fã da Rosalía, fazia anos, tá? Porque quando ela lançou aquele primeiro disco, acho que é o primeiro disco dela, né? O Motomami. Aquele disco chamou muito a minha atenção, porque é o seguinte, não é o tipo de música que eu gosto, não. Assim, aquele disco ele era bem urbano, bem maloqueiro mesmo, assim. E não é muito a minha praia, não. Mas eu sou produtor musical, eu faço disco, eu faço arranjo, eu gravo pros outros. Eu tô sempre curioso com as coisas que estão fazendo barulho no momento. E o fato é que, assim, 98,7.2 de tudo que acontece, tá? Esse é um número perfeito, tá? Estatística aqui trabalha. A maioria das coisas que eu escuto fazendo barulho na indústria da música são, assim, sabe? São coisas nitidamente mercadológicas que vão ser efêmeras. A grande maioria das coisas é assim. A indústria opera dessa forma, né? Mas, de vez em quando, aparece um artista ou uma artista que faz a diferença, que realmente traz qualidade pro jogo, né? Nos últimos anos, assim, a galerinha mais jovem, eu citaria aí a Billie Eilish, eu colocaria o Harry Styles na peneira aí também. E veja bem, quando eu falo desse pessoal, eu não tô só falando aqui assim, o artista, né? Eu vou com a cara do artista, ele canta bem ou sei lá o que. Não, eu tô analisando o pacote completo, tá? As músicas são deles, ele é compositor. Quem que produziu a parada? Ele tem input criativo em como as coisas soam? É isso que me interessa, sabe? Porque intérprete por intérprete é só você pegar só, né? Não é tão fácil assim, mas é só você pegar alguém que saiba cantar bem e com dinheiro na mão pra poder comprar música de grandes compositores. Então assim, eu não tenho tanto interesse assim em intérpretes, eu tenho muito mais interesse em compositores e produtores. Quer outro gigante que também tem muita gente que tem preconceito? Shawn Mendes. As músicas que esse moleque fez também de uns anos pra cá não é brinquedo não, tá? Também esse disco aqui dele, ó, é simplesmente fantástico, vale escutar de cabo a rabo. E relembrando, eu tô falando aqui dos novos talentos, né? E que realmente tem muita substância. E que além de ter muita substância, também alcançaram, né, esse sucesso mercadológico estrondoso, como é o caso da Rosalía. Quando o disco dela, Motomami, saiu, eu fiquei de cara com a produção, porque muita gente não entende exatamente o que é a produção musical, e isso também é assunto para um outro vídeo, bem na verdade, mas assim, só pra gente colocar uma caixinha aqui, uma das coisas que o produtor musical faz é tomar as decisões criativas dos sons que vão ser usados e como esses sons vão ser gerados, o timbre das coisas, né, a textura sonora das coisas, porque quando você pensa assim, essa música ela vai ter formação básica, guitarra, baixo, bateria e vocal. Parece simples, né? Mas aí você começa a parar pra pensar, tá, que tipo de guitarra? A gente tá falando do quê? De um som de Stratocaster, de Telecaster, de Les Paul, de guitarra acústica? A gente tá falando dessa guitarra com drive, sem drive, com ambiência, sem ambiência, com modulação, sem modulação? Vai ter uma bateria fazendo uma levada, tá, mas que bateria? Qual que é o som dessa bateria? Como que vai ser a tocada dela? Quem que vai ser o músico que vai estar tocando? E por aí vai, tá? Essas decisões, elas vão sendo tomadas para cada instrumento, em cada momento da música. E depois a música como um todo, como é que ela vai soar? Ela vai ter uma sonoridade mais fechada, mais introspectiva, ou uma sonoridade mais moderna, mais aberta? Todas essas decisões passam pelo crivo do produtor. Então quando eu escuto um negócio que eu acho assim ousado numa música, eu já quero saber na hora, quem é que produziu isso daí? E aí quando eu ouvi algumas coisas daquele disco da Rosalía, o Motomami, eu fui impactado por algumas sonoridades bem malucas ali e eu fui descobrir que ela era a produtora por trás daquelas ideias. Então eu já fiquei com uma orelha levantada pra essa guria, mas assim, não era o tipo de música que eu gosto de ouvir, então ela não fez parte da minha vida nos últimos tempos, porque eu realmente não gosto de ouvir aquele tipo de música, mas reconheço a qualidade
qualidade técnica do que tinha sido feito ali. Pois bem, corta agora para esse ano, estamos em 2025, e ela me lança esse discão aí, o famigerado Lux. E minha gente, primeira música que eu ouvi, eu não sei se foi a primeira que ela lançou, eu acho que foi a primeira que ela lançou, foi a Bergen. Então, veja, ela veio disso para isso. E veja bem, eu não tô querendo dizer que isso é uma evolução, tá? Uma coisa não é melhor que a outra. Porque quando você coloca a orquestra tocando no meio das músicas, já pinta uns mano aí de cabelo comprido e camisa polo e querendo falar que, nossa, essa obra está superior, né? Ah, sai pra lá. Rola um elitismo, sabe? Ah, porque agora tem orquestra, agora é música de verdade. P no seu C, tá? Não é disso que eu tô falando. Eu não acho que a Bergen é uma evolução do que ela fez no Motomami. Eu tô surpreso com a diferença, a distância entre uma coisa e outra, assim, em relação à estética artística, em relação à produção daquilo ali. E o fato dela ser capaz de transitar entre esses estilos com tanta verdade, mostra o tamanho da artista que ela é. Não, e não bastasse ela tá cantando desse jeito aí nessa música, né? Ela ainda tem a participação desse maluco aí, que pra ser sincero com vocês, eu não conhecia, mas tô buscando entender um pouco mais sobre a carreira dessa criatura aí também. Mas ela trouxe nada mais nada menos do que a titia Bjork pra fazer parte dessa faixa aí. Então isso também diz muito, né? A Rosalía, no status que ela tá, ela pode chamar o artista que ela quiser pra fazer um feat. E ela escolhe uma artista de extrema importância e que é incompreendida por muitos também, que é a Bjork, né? Aliás, a Bjork que precisa de um vídeo, eu vou trabalhar num vídeo falando dela, com certeza. Tá aí outra artista que é absurdamente importante pra arte. Mas enfim, ela chegou com a Bjork e com essa sonoridade erudita, né? E cantando de forma lírica, e cantando pra caramba, diga-se de passagem, né? E aí começa um lance que eu quero, na verdade, mirar nesse vídeo, que é o lance do processo. Eu já falei tantas outras vezes, recentemente, inclusive, teve gente que comentou aqui no canal em relação a um vídeo que eu fiz falando de IA, né? E as pessoas dizendo, se a IA tá fazendo música boa, o que importa é o resultado. E não. O que importa é o processo, gente. Eu já falei isso várias vezes e vou continuar tentando explicar. A arte é o processo, não é o resultado, não é o produto. Quando a música tá pronta, aquilo ali é a fitinha da linha de chegada de uma maratona. Aquela linha de chegada, aquela fitinha só tem a importância que tem por causa que teve uma maratona por trás. Entende? Você fazer música com inteligência artificial é como você ir numa dessas maratonas e ir de carro o trajeto inteiro, aí descer do carro 1 metro antes da fitinha e aí atravessar ela e dizer assim, pronto, eu fiz uma maratona. Não é isso, gente. Não é esse o ponto da maratona. E não é esse o ponto da arte. O produto é só a linha de chegada. A arte está no processo. E eu fiquei muito feliz em ver uma artista, mercadologicamente falando, do tamanho da Rosalía, adotar essa postura aí. Porque ela levou 3 anos para fazer esse disco. E só essa performance que ela jogou aí na Bergen, ela se preparou por 1 ano para chegar naquele potencial de canto lírico para poder gravar essa música, porque ela resolveu que ela tinha que cantar essa música desse jeito, mas ela não cantava desse jeito. Então o que ela fez? Vou aprender a cantar dessa forma. E ela levou 1 ano para se sentir confortável para gravar aquilo ali. Ele tem toda uma lore em volta do disco que você pode pesquisar, porque como eu falei, o que não faltam são vídeos falando sobre esse disco já na internet, né? Mas ela entrou numas de estudar religião nesses últimos anos aí. E assim, eu não poderia me importar menos com esse assunto, mas como eu sempre digo, o que me importa são os processos. E esse é o processo que fez ela chegar nesse resultado. Ela acabou se apaixonando pelo estudo das religiões ao redor do mundo e ela ficou inspirada pelas histórias que ela aprendeu em relação a figuras religiosas ao redor do mundo. E aí ela sentiu que, dependendo de que santo ela estivesse falando, ou santa, né, ela iria cantar aquela música que ela escreveu inspirada naquela história na língua
em que aquela história aconteceu, na língua em que ela foi inspirada. Então, se a figura religiosa que inspirou a música X fosse, sei lá, da Alemanha, ela ia cantar em alemão. Se fosse da Espanha, ela ia cantar em catalão. Se fosse do Japão, ela ia cantar em japonês. Então isso coloca mais um degrau bem alto no processo criativo dela, né? Ela não precisava ter feito, ela podia muito bem cantar na língua que ela sabe cantar. Mas não, ela também tomou o tempo, dedicou-se pra caramba pra aprender essas outras línguas aí, pra poder cantar nessas outras línguas aí. E o resultado é completamente diferente, gente. Quando você escuta a música, você fica impactado pela fluência e pela entrega emocional que ela coloca em cada uma daquelas músicas, e que, como ela mesma disse, era uma entrega que ela não conseguiria ter se ela estivesse cantando em outra língua, porque ela não sentiria que ela está fazendo parte daquela história. Entende? É uma visão artística bem mais profunda do que simplesmente cantar sobre um tema. Não, é tentar viver aquele tema enquanto canta. E aí você escuta a performance dela nessas músicas e, pô, fica bem claro a diferença que isso faz na interpretação dela. É surreal, é muito bom. Outra coisa fantástica nesse disco, eu já falei há uns tempos atrás, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que de uns tempos pra cá, assim, de bem dizer de um ano e pouco pra cá, eu tomei uma decisão de não mentir mais nas minhas produções. O que eu quero dizer com isso? Se eu quiser gravar uma bateria numa música, há anos atrás eu ia lá e usava uma bateria de mentira, que ficava um som ali parecido com a de verdade, passava, mas não passava não. Eu achava que estava enganando alguém e eu estava, na verdade, só me enganando. Se a música precisa de bateria, grava uma bateria, pô. E é lógico, né? Se a música pede, por exemplo, um som mais industrializado, mais processado, um loop, um elemento eletrônico, beleza, aí eu uso, mas aí eu não tô tentando fingir. Essa que é a diferença. Existe uma grande diferença entre você usar uma ferramenta digital para chegar num som assumidamente digital e você usar uma ferramenta digital para tentar emular o som de algo orgânico. Existem VSTs, existem alguns... VST é um instrumento virtual, né? Existem alguns desses instrumentos virtuais que chegam num resultado sonoro bem convincente. Você escuta e fica assim, pô, não sei se isso aí é de verdade ou de mentira. Mas aí, de novo, entra aquilo que eu falei. Eu não estou preocupado com o produto, com o resultado. Eu estou preocupado com o processo. Então, para mim, faz diferença sim saber se aquilo é uma pessoa tocando ou se é um software, se é um programa tocando. Porque quando eu escuto um músico tocando, eu não estou escutando só o instrumento. Eu estou escutando o resultado de anos, décadas às vezes, de estudo de um instrumentista para chegar naquele momento de executar aquela parte naquela música. Para mim, isso tudo tem muito mais importância do que só o produto final. Mas enfim, eu tomei essa decisão, né, de, se eu quero usar um instrumento orgânico, se eu preciso de um instrumento orgânico na minha música, eu vou usar esse instrumento orgânico, eu não vou tentar fingir ele com um loop ou com um instrumento de mentira para tentar emular aquilo que eu gostaria de ter. Não, eu vou fazer o negócio para valer. E foi isso que a Rosalía fez nesse disco. Ela pensou, eu quero esse disco bem orquestrado, então eu vou precisar de uma orquestra. E ela até falou, eu acho que na entrevista dela pro Zane Lowe, se eu não me engano, ela até fala um pouco sobre isso, né? Que seria muito mais fácil, muito mais barato, muito mais rápido ter usado samples, ter usado loops, coisas prontas que era só arrastar para a sessão e pronto. Mas não, ela quis seres humanos fazendo parte de todo o processo de gravação do disco. Então sim, é uma orquestra tocando. Na Berghain, por exemplo, que a gente ouviu um pedacinho agora há pouco, é uma orquestra tocando. O ritmo no disco é orgânico, é de verdade, são pessoas tocando. Mesmo que seja, por exemplo, um ritmo repetitivo do começo ao fim da música, é uma pessoa fazendo aquele ritmo repetitivo do começo ao final da música. E isso faz toda a diferença, de novo, na tua sensação ao ouvir o disco. A gente não toca tão bem quanto o computador, a gente não canta tão bem quanto o Melodyne ou o Autotune no computador, mas é justamente essas pequenas imperfeições que, na verdade, pra gente competente como a Rosalía, é até imperceptível para a maioria das pessoas. Se você escutar esse disco, você provavelmente não vai perceber nenhuma imperfeição, mas o disco é solto, você percebe que tem variações rítmicas, você percebe que nos desenhos que ela faz com a voz dela, que aliás são absurdos, ela está passeando entre as notas, ela não foi editada entre as notas. Você percebe que não é o autotune cantando, você percebe que é ela cantando. E outra coisa incrível nesse disco, o som.
A mixagem do disco tá simplesmente... E aí é o seguinte, né? Olhando a ficha técnica e vendo o tanto de gente que tá envolvida em todas as músicas, tem um nome ali que é presente em todas as faixas, o Sr. Manny Marroquin. E aí faz sentido porque que o disco soa tão bem. Pra quem não sabe, o Manny Marroquin é um dos maiores mixadores da história. Sem dúvida nenhuma, um dos meus prediletos. Quase sempre que eu escuto um disco e fico assim, meu Deus, olha o som disso aqui, eu vou ver quem mixou e adivinha quem que é? Manny Marroquin. Eu lembro que a primeira vez que eu prestei atenção pra ele, assim, cheguei atrasado na festa, mas eu lembro de estar escutando o Continuum do John Mayer, que é um disco fantástico e absurdo, o divisor, né, na carreira do John Mayer, e o som do disco é fantástico. Aí eu fui ver quem é que tinha mixado, tava lá Manny Marroquin, e aí eu fiquei com esse nome na cabeça, e de lá pra cá eu leio ele em tudo quanto é disco que eu fico de cara. O último que eu lembro que me impactou profundamente foi o disco do Paramore. Que sonzão que tem esse disco do Paramore, mixado pelo Manny Marroquin, e ele assina a mixagem também nesse disco da Rosalía. Tem vários outros colaboradores, né, e eu acho isso muito legal, né, que na ficha técnica tem tanta gente envolvida, porque é o seguinte, ó, só explicando rapidinho como é que funciona. Se você tá num estúdio e tá gravando alguma coisa, você tem muita gente envolvida ali, porque tem uma pessoa que montou o setup, que foi lá, colocou o microfone, tem outra pessoa que tá operando a mesa e tem outra pessoa que tá tomando as decisões. Então, na verdade, você tem 3 pessoas ali que você vai acreditar pela engenharia, vamos dizer, né? Porque você precisa de habilidades específicas para cada um desses passos. Mas o resultado final, você precisa de alguém que vai pegar todas essas decisões e vai chegar numa unidade sonora. E esse cara é o Manny Marroquin. E é por isso que quando pinta um disco como esse, Lux, da Rosalía, isso é tão importante para arte. No momento que a gente vive, né, onde a inteligência artificial está ganhando cada vez mais espaço na indústria, na parte comercial da música, a inteligência artificial está cada vez mais difundida e vai ficar cada vez mais difícil para o consumidor saber se ele está ouvindo um artista de verdade ou um artista fabricado. E de novo, tem gente que não se importa com isso, mas aí é gente que não se importa com arte. Para quem se importa com arte, você, a gente precisa saber os processos. A gente precisa saber da lore em volta do que a gente está ouvindo. Volta no tempo e tenta lembrar de quando você começou a se apaixonar pelas primeiras bandas e artistas que você comprou disco. Você não queria abrir o encarte e saber mais sobre aquele artista? Quando a internet começou a ficar mais acessível, você não pesquisou sobre aquele artista? Como é que ele gravou aquele disco? Como é que ele fez aquela música? Para quem que ele fez aquela música? Para quem que a Adele escreveu aqueles discos? Com quem que a Amy Winehouse estava brigando quando ela escreveu aquelas músicas do Back in Black? Como é que foi a gravação do Black Album do Metallica? O caos que foi gravar o acústico do Nirvana? O que o Kendrick Lamar quis dizer com aquela frase quando ele fez aquela diss track pro Drake? Os porquês, as histórias ao em volta da música ou do artista ou do disco mudam completamente a forma como a gente consome aquela música ou aquele disco. Então, sim, que discão, Lux da Rosalía. Salva de palmas pra ela. 3 anos para fazer um disco. E mais essa, né? Numa época em que a música, o produto música, tá tão efêmero, né? Tá tão descartável, ela se dedicou durante 3 anos para fazer um disco. Isso passa uma mensagem importante de que o processo artístico vale a pena e ele, na verdade, é insubstituível. E eu espero que mais pessoas adotem essa postura. Tá, e aí eu queria aproveitar o embalo de falar de novidade aqui, de falar de disco bom e fazer 2 menções honrosas aqui para vocês. O Titio Djavan acabou de lançar um disco novo também. E, gente, que disco adulto, disco fino, disco elegante, disco que você não pode ouvir de bermuda não, tá? Escuta lá depois, vale muito a pena. Em outra parte coberta. E também um disco de verdade, você percebe as imperfeições perfeitas. A vulnerabilidade na voz dele tá fantástica nesse disco. E o fato deles não terem editado e afinado tudo para deixar aquela perfeição desumana, o fato deles não terem feito isso me deixa muito feliz e esperançoso com a música também. E a segunda menção honrosa é a seguinte: o meu querido Alex Gamosto lançou o disco que a gente fez junto. Na verdade não é nem um disco, é um EP, tem 5 ou 6 faixas, eu acho. 6, eu acho. E falando em religião, né, puxando o disco da Rosalía,
valia. O Alex, se eu não me engano, ele é doutorado no estudo das religiões, então olha um link aí inesperado. O Alex já tem uma pá de livro lançado aí, o bicho é dos meus, bom vivan, intelectual e fazedor de música louca. Esse disco também a gente produziu ao longo de sei lá quanto tempo, mas eu lembro que a gente gravou algumas vozes para ele no ano passado, então assim, é um processo longo também, e prezando pela verdade no que a gente estava fazendo. Então é um disco imperfeito, não é o disco mais bem gravado, não é o disco mais bem mixado, a gente não tem o Manny Marroquin para fazer as mixagens para nós. Você vai perceber que tem uns violãozinhos ali que não estão tão bem afinados, mas que eu acho que tem a ver com a estética sonora da música. Você vai perceber que tem música que tem uns ruídos assim ao longo da música, porque sei lá, eu tô tocando o violão e aí eu me mexi assim, e aí o microfone pega, tipo, ó. E às vezes eu fiz isso durante a gravação e eu pensei, quer saber? Deixa isso aí, vamos deixar o negócio de verdade. As coisas não precisam ser todas estéreis e perfeitinhas e não sei o que lá. Não, interessa muito mais o clima do que essas questões cosméticas, sabe? Então esse disco eu acho que é uma boa representação de clima. É uma baita numa viagem sem preocupação cosmética. Então fica a dica aí também. Saena, do Alex Sugamosto, produção minha, composição do Alex, colaboração do Douglas. Estrelas tão radiantes, luzem brincantes no céu que lhes dá. E é isso, gente, eu vou fazer mais vídeos aqui nesse canal recomendando música pra vocês, então fique atento aí para os próximos vídeos. E se você pousou de paraquedas nesse vídeo aqui, primeiramente, prazer, seja bem-vindo por aqui, me acha lá na outra rede pra gente ser amiguinho mais de perto e dá uma olhadinha no meu catálogo aí. Eu procuro falar sobre várias coisas diferentes nesse canal, todas elas permeando esse universo da música que eu sou tão apaixonado. E se você tá aqui assistindo esse vídeo até agora é porque você também ama esse assunto, então eu te convido a conhecer um pouquinho mais aqui do canal, se inscreve, aperta os botãozinhos, aquela coisa toda, para eu poder te ver no próximo vídeo. Pode ser? Então tá combinado. Até lá. Beijo, tchau!